paz, graça, salvação, luz e voz de Jesus. Estamos gravando a terceira parte do livro de minha autoria, Ayrton Landifialho, apóstola Hilda, entre aspas, testemunho de sua alma que falou com Jesus, voltou para o seu cadáver 4 dias no formol, 10 litros de formol com as mãos amarradas e a boca amordaçada. Ela ressuscitou com 4 dias. Eu estava aqui em Taguatinga Norte, em Brasília, Distrito Federal, pastor Miclã, e nós lemos na parte 1, na parte 2, se não viu, assista, parte 1, parte 2 nesse canal, Notícia Cristo Rei, sobre este milagre do milênio. Isso foi em 91, eu publiquei no ano de 2001, editora Castelo Forte, Taguatinga. O livro está esgotado, de minha autoria. Nós lemos então a parte 1, a parte 2, e agora vamos fazer a leitura final nas considerações finais e apelo final. Se você não assistiu, assista a parte 1, a parte 2 nesse canal, Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno. Para a sua edificação, compartilhe, dê um like. Se gostou, se inscreva no canal. Para nós atingirmos 50 inscrições, podemos fazer lives ao vivo e conversarmos, tirarmos dúvida com o grupo Cruz de Força. Considerações e apelo final. A irmã Hilda, em seu testemunho, traz surpreendentes revelações espirituais. Entre elas, podemos citar algumas e fazer considerações bíblicas com respeito às suas veracidades, com princípios bíblicos autenticadores do seu testemunho, esse testemunho do milênio. É natural e comum hoje em dia médiuns falarem de mensagem de Jesus, ou de Emmanuel, ou de outros espíritos, médiuns que negam a palavra bíblica de Deus, de Jesus, falando, ensinando que a salvação é por obras, sem fé na doutrina apostólica, na voz de Jesus, na voz de Deus, que é a interpretação verdadeira da verdade, da palavra de Deus, da palavra escrita que foi dada por nós, foi dada pelo Espírito Santo, inspirada pelos apóstolos, nos apóstolos, pelo Espírito Santo, pelos profetas, pelo rei Davi, os Salmos, Asaf, e revelado no Apocalipse. A história, o futuro é história para a palavra de Deus. Ele nos revela tudo o que está acontecendo, inclusive essa guerra agora apocalíptica de Israel contra o Irã, na Pérsia, profetizada pelos profetas. Então, alguns médios, algumas magias, alguns espiritismos estão fazendo cirurgias aí, cortando com maquita a cabeça, furadeira, os braços, os ossos, etc. Isso não procede de Deus. Essas coisas não são feitas pelo Espírito Santo, mas pelos espíritos de médios que negam a palavra bíblica de Deus de salvação em Jesus, falando, ensinando que a salvação é por obras e curas e caridade, sem a fé na doutrina apostólica e na voz de Jesus, que não existe inferno, nem juízo, nem diabos. Tudo isso vai contra a palavra de Deus. E o testemunho da irmã Hilda, que eu estou, demonstra o contrário, nos trazendo mais uma vez do céu contra essas notícias de reencarnação, essas falsas religiões, essas falsas doutrinas, de que a palavra de Deus não é a verdade, que Jesus não ensinou essa verdade, que essa verdade é a sua palavra profética e foi entregue uma vez por todas aos santos. Então, a Bíblia fala em diversas passagens que ninguém deve procurar adivinhador, prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém quanto a ti, o Senhor teu Deus não se permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus Jesus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então, Deus falará aos vivos e não aos mortos por nós. Então, Deus nos dará os dons do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo: a fortaleza, o temor, a sabedoria, a prudência, a palavra do entendimento, o conhecimento, a ciência e o bom conselho. Assim, conforme a palavra de Deus, que não muda, nem se moderniza, nem se neoliberaliza, nem se socializa, nem se comuniza, né? Nem
se seculariza no Estado e que também não erra de jeito algum, a palavra de Deus não erra, do único Deus, Jesus, Yahvé, se revelou a Moisés, fazendo aliança e dando a sua palavra a ser obedecida pela nação inteira, como se lê no livro de Êxodo, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse: essas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. Ao que o povo também respondeu a Moisés, em Deuteronômio, capítulo 5. Chega-te tu e ouve tudo o que o Senhor, nosso Deus, falar, e tu nos dirás tudo o que ele de ti disser. Assim ouviremos e cumpriremos. Assim estava feito o pacto, a aliança entre Deus, Jesus e Yahvé, e todo o povo de Israel, que era Jesus, o anjo do Senhor, naquela época, antes da sua encarnação, na Virgem Maria, e antes da sua paixão e ascensão gloriosa, das chagas da nossa salvação e do seu sangue, da nova aliança. Assim caminha o povo de Israel desde Moisés, seu grande profeta. Mas nos dias finais, como havia predito o grande profeta Isaías, viria o servo de Deus sofredor, que morreria por nossos pecados, levando-os e cravando-os no madeiro, como lemos em Isaías capítulo 53. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico da sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então a palavra de Jesus é a verdade que foi transmitida, que é a interpretação da palavra de Moisés, de profetas e dos salmos. Toda a escritura, Tanakh, Brit Hadashah, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Testamento e o Apocalipse, que é a história do futuro. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Voltamos para Isaías. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Perdão, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, com os poderosos repartirá eles o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essas palavras proféticas de Isaías, o grande profeta, tem mais de 2.500 anos. No entanto, não perdem sua verdade e força, são eternos. Jesus veio, ensinou, curou, morreu em sacrifício santo e eterno, ordenou a igreja e subiu aos céus. Jesus está no trono de Deus Pai, Yahvé, e sua direita, e tem toda a autoridade e poder sobre o céu e a terra, por isso pode livrar Israel e sua igreja no Espírito Santo, a igreja do Espírito e no Espírito. Jesus vive e reina para sempre, como lemos no Novo Testamento da Aliança Eterna, no Filho Jesus, na carta aos Hebreus, capítulo 7. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado, diz aqui, então, Hebreus capítulo 7. O Filho aperfeiçoado para interceder por nós, nós falamos e ouvimos a sua voz e fugimos dos pesadelos que nos assusta a esta hora da meia-noite, para estarmos na vigilância nesses tempos de guerra de Israel contra o mal da Pérsia, do anjo da Pérsia, do Irã, que não se necessita, como sumo sacerdote, oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Então, o sumo sacerdote tinha pecado, tinha que oferecer o sangue por si mesmo, Jesus não. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho para sempre aperfeiçoado. E essas tremendas maravilhas de Jesus vemos hoje no testemunho da irmã Hilda Oliveira, quando Jesus falou a uma morta de 4 dias na pedra do necrotério, inchada pelo formol, que eu vi com meus olhos, as feridas do pé, da perna em que foi injetado aqueles 10 litros de formol. E depois ressuscitou pelo voto ungido com óleo pela oração do missionário Davi Miranda, falecido. Ela estava morta para o mundo e para nós, mas seu espírito e alma viviam na presença de Jesus e conservavam diante do Todo-Poderoso. Só Jesus tem poder de perdoar pecados e ressuscitar mortos, tanto agora como nos juízos vindouros, como é pacífico em todas as Escrituras. Se não, vejamos algumas das centenas de passagens
como estão nas palavras de Pedro em Atos capítulo 10. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez o que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ter constituído juiz, salvador dos vivos e dos mortos. A este tão dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É tremendo, leitor, como diz o missionário Davi Miranda, esse maravilhoso evangelho verdadeiro da palavra de Deus, ficamos sem palavras e com o coração contrito diante da presença desse Deus tremendo, assim como alguns judeus daquele tempo e alguns dos de hoje também ficaram. Novamente vamos ler a Bíblia, a maravilhosa palavra revelada de Deus, no livro do Apocalipse capítulo 10. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O propósito desse livro, querido leitor, é convidar você, nosso ouvinte, católico, evangélico, desviado, livre pensador, espírita, kardecista, judeu religioso ou não, ou outra corrente de pensamento, filosofia ou espiritualidade, a vir a confessar e submeter suas especulações filosóficas ou espirituais e religiosas a outras alianças ao único que pode ressuscitar mortos, aquele que vive, morreu e reina com todo o poder e perdão. Não importa o que você tenha sido ou feito, ele lhe chama para o seu reino eterno, que descerá em breve visualmente. Ele quer que você aceite sua sabedoria, sua palavra, que são a verdadeira sabedoria, a verdadeira religião e palavra. A interpretação verdadeira é a verdade que Jesus veio nos ensinar, veio nos revelar, e sua voz é a verdade que interpreta as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas petições todo dia, em oração, a súplica, em ação de graças, permanente em vigilância. Eu sei que isso pode lhe doer no coração, somente seu coração resiste, deixe isso para lá. Se acontecer assim, faça essa oração com ousadia, faça isso com fé, com uma esperança quase para o mundo que parece louca, isso com fé, sem explicação científica ainda ou racional perfeita ou singular, como um náufrago que está morrendo no oceano e não vê ninguém mais grita, se você está em angústia, em ansiedade, em depressão. Na hora da morte, nada me adianta, meu dinheiro, minha beleza, meus diplomas, minha autoridade, eu estou perecendo, afogando, eu estou perecendo de cabeça erguida, mas perecendo. Jesus Todo-Poderoso, salva-me. Clame, dê graças por essa grande salvação. Faça essa oração a Jesus como se fosse um bobo, se assim você se sentir, ou como um louco, se assim você se sentir. Não pereça sem esse Jesus maravilhoso, não importa nada, não pereça, faça agora. Não espere o futuro, não espere dias melhores ou piores, mas faça logo a sua salvação, a sua confissão nesse Jesus maravilhoso. A palavra que está bem junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Tá? Diz o apóstolo Paulo em Romanos, a saber que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque o mesmo é o Senhor dos todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra inerrante de Deus, preservada para nós nas Escrituras Sagradas, grego, aramaico, hebraico, nas boas traduções da Almeida Corrigida Fiel no português. Se puder, ajoelhe-se agora com a cabeça inclinada ao Senhor Jesus e faça essa oração. Eu, repito o seu nome, aceito, me reconcilio com Jesus Cristo, arrependo dos meus pecados, abandono toda a justiça própria de religião, de obras, e assumo um relacionamento pessoal com Jesus. Ele será meu Pai, Senhor e Salvador e minha justiça. E eu lhe serei filho, servo e redimido de todos os meus pecados para sempre, recebendo o seu Espírito Santo de santificação para a vida para sempre eterna, com ele no céu, nas mansões celestes, com o Pai e o Espírito Santo e os santos aperfeiçoados para o arrebatamento, para a grande ressurreição universal, que logo depois da grande tribulação de Israel, dos 7 anos da revelação do Anticristo, depois dessas guerras, acontecerá 7 anos de grande tribulação em Israel, a angústia de Jacó e a revelação do Anticristo acontecerá logo depois que a igreja do Senhor Jesus ressurreto for arrebatada e transformada em corpo celeste para o encontro nas nuvens e a morada para sempre nas mansões celestiais, onde voltaremos para reinar com Jesus glorificado no trono de Israel, onde está a arca da aliança sobre o Calvário, o sangue de Jesus sobre a arca, como
como descobriu o pastor Ron Yacht, está aí a descoberta sobre a Arca da Aliança, e seu sangue foi DNA, cromossomo de 24 cromossomos só. O sangue de Jesus, 23 da Virgem Maria e um do pai de macho, Jesus, para ser o Messias, descendente de Davi. Então, aceite esse Jesus. Buscarei, então, continuemos a oração, a sua confissão. Buscarei a congregação dos santos de Deus, os batismos, se ainda não for. Seguirei o caminho da sua palavra para todas as viagens da minha vida profissional, familiar, política, científica, filosófica, agora e para sempre, eternamente, no seu reino. Buscarei a santificação que já é e virá e sempre, eternamente será. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo, portanto, se você fez essa oração, incluiu o seu nome. Bem-vindo, irmão, ao reino do Senhor Jesus. Sua vida agora está escondida do diabo, do mundo, dos incrédulos, dos legalistas, dos ideólogos, das injustiças, dos tribunais injustos, das assembleias injustas, dos palácios injustos. O Espírito de Deus veio instantaneamente habitar em você. Você se tornou um filho de Deus em Jesus Cristo. Desejo a você e a sua família, em nome da Igreja de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, saúde, que prospere sua vida e sua alma, sua carreira, na sociedade, sua harmonia, seu conforto financeiro, espiritual, de saúde, conforto social, político e espiritual para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Paz e graça, salvação em Jesus. Até a próxima oportunidade, na vontade do Todo-Poderoso. Essa oração fiz em 17 de dezembro do ano 2000, a Ayrton de Fiel, presidente e cofundador da Igreja de Jesus, servo do Jesus, por sua graça. E aí concluímos a leitura do livro Apóstolo Hilda, que está esgotado, mas vamos procurar, com a graça de Deus, que permita nós fazermos a sua reedição. Amém? Sabendo que esse Deus maravilhoso do sudário de Turim vive para sempre e nos guarda, nos protege das guerras, das bombas, que hoje o mundo vive soterrado por bombas, em abrigos, onde o amor se esfriou e as nações estão se degladiando com mísseis. Como dores de parto, essas violências aumentarão, como disse Jesus, até a sua vinda gloriosa para a verdadeira paz entre as nações, vir com o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com chagas glorificadas, e sua igreja, nós, seus filhos, e você que ainda adentrou a igreja do Senhor, ressurreto no corpo celeste, 1 Coríntios 15, onde Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4 e em 2 Tessalonicenses, onde ele fala da revelação desse anticristo, dessa falsa paz e dessa falsa conquistas que nós, pelas armas, pelas guerras, que ela será pelos santos anjos de Deus, que vingará de Bósnia os inimigos do povo de Deus, ressurreto no céu, na terra, na estrela da manhã, que esse planeta Vênus será renovado para que também, pela escada de Jacó que nós vimos aqui, os anjos subindo e descendo, nós possamos viver eternamente na graça, na paz. Todas essas lágrimas e sofrimentos da atualidade serão passados. Teremos 1000 anos da era messiânica em Jerusalém, no trono de Davi com Jesus, reinando, somos sacerdotes como reis sobre as nações, celebrando a cabana de ano a ano todas as nações, e os demônios e os vultos pretos que levam as almas dos ímpios, dos injustos para o inferno hoje, que é aquela forquilha do lago de fogo, do inferno e do limbo vazio, onde estavam os santos do Antigo Testamento, que foi tirado, era um paraíso que ficava abaixo da terra, e agora estão nos céus com Jesus, como São Dimas na cruz, que se arrependeu no último suspiro da vida. Nós devemos esperar o último suspiro para nos confessarmos Jesus, nem nos arrepender. Nós devemos fazer de imediato agora, como você, caro ouvinte, já fez. Então eu me despeço em nome desse ministério, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal para que nós alcancemos 50 inscrições, fazemos lives e respondermos perguntas sobre o livro, sobre outros temas que estamos sempre publicando e pregando pela graça de Deus. Estamos aí na madrugada orando. E se você tem um óleo ungido de cálamos, faça a sua oração sobre o óleo em nome de Jesus, para as suas enfermidades, para a sua unção também. Sempre faça isso. Procure o perfume da graça de Cristo na sua vida, nos seus familiares, na sua comunidade cristã, na sua igreja, para que também você seja uma fonte de bênção para os seus irmãos. Amém? Graças a Deus. Até uma grande, próspera
oportunidade para todos nós. Me despeço. Até uma próxima serviço e termino com o nome de Jesus do Sudário, que foi descoberto recentemente, há poucas décadas. Iesu Nazarenos, Inesse, condenado em papiros no Sudário. Este é o rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está o nome dele, Nazarenos, Iesu Nazarenos, Inesse condenado no papiro. Essa é a certidão de óbito. Iesus no grego antigo do primeiro século. Aqui está o rosto do nosso Salvador, ferido, mas ressuscitado, queimado no sudário. Essas chamas aí do raio gama da sua ressurreição, do seu corpo, queimou as fibrilas do linho e ficou esta marca como uma impressora laser no século I. Bárbara Frale desvendou esse mistério com o Dr. André Marion, da Universidade de Milão, na Itália. Então nós temos aqui certidão de óbito do nosso Senhor ressuscitado, que está hoje glorificado com suas chagas no céu, passado pelo seu sangue na Arca da Aliança. Nós já falamos sobre os cromossomos de Jesus, então nós temos uma fé firmada, bem firmada e firme na rocha, que é Jesus, para a edificação de toda a igreja, agora nessas tribulações dos últimos dias do Apocalipse. Amém, amém, graças a Deus, e obrigado por nos assistir. Até uma próxima oportunidade, encerro.